Olha, nesse canal aqui você encontra sempre boas ideias, técnicas, ferramentas. Eu sou um vendedor orgulhoso desta vida, desta trajetória de tantos anos. São 38 anos vendendo. Muitos falam assim, mas você tem 50 anos, mas comecei com 12 vendendo doce na rua. Sim, com o meu carrinho de doce feito por meu vô amado, que mora no céu, Pereira. E lá vendia paçoquinha, vendia pipoquinha e já vendia, já era aquilo que eu queria para mim. Muita gente começa em vendas e acha que vendas é uma função transitória. Eu diria que vendas é para a vida inteira, não tem como. Qualquer um, em qualquer contexto, em qualquer empresa, precisa saber vender ou estará vendido. Se você não trabalha em vendas, trabalha para vendas. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes vendedores, tive grandes mentores. E as coisas que eu fui aprendendo foi uma verdadeira aula para a vida, porque a gente aprende a comunicar-se bem, ter influência, fatores éticos, a gente aprende a negociar, a entender o lado do outro, construir uma real empatia. Ou seja, a comunicação, que é a ação comum entre as pessoas, só se estabelece, só gera esse tal de fit que se fala hoje, conecta as pessoas, cria emoção, cria sensação positiva, quando a gente é de verdade. Não dá para falar para o outro uma história e tentar convencê-lo, vender para ele uma ideia, se eu não gosto dessa história. Então, uma das coisas que eu vou fazer aqui nesse canal é sempre contar histórias. Como meu amigo Claudio Diogo diz, histórias vendem, e vendem muito. Sabe que nas minhas palestras existe um roteiro, algumas histórias que vocês veem em outras redes sociais, como no Instagram, tem lá um vídeo com 11 milhões de visualizações, a história do Ricardo da Pizza, ou a história do Mário, meu amigo, que vende carro para mim, ou vendia carro para mim há muitos anos. Esses caras, eles existem. As ferramentas que eles usaram para vender me emocionaram de verdade. E eu divido com as pessoas. Me lembro, há um tempo atrás, eu estava em Brasília, fui pegar um táxi, e naquela fila de táxi de aeroporto, que ninguém conhece ninguém, eu conheci um cara chamado Genival. O Genival virou uma referência para mim de bom atendimento, bom relacionamento, sendo ele um motorista de praça, como se diz. Mas o que o Genu, como eu chamo e como ele é chamado pelos amigos, o que o Genu tem de diferente? Ele tinha uma postura, uma apresentação pessoal totalmente diferente da maioria, a roupa passadinha, paletó e gravata, parecia um motorista executivo numa fila de táxi. O carro todo limpinho, o carro legal, todas as maquininhas de cartão de crédito possíveis na época, se usavam tantas, o teu cartão não passava em qualquer uma. Tinha impressora no porta-malas. Se você precisasse imprimir um documento, uma proposta comercial, você que é vendedor, esqueceu um documento, ou o check-in, a sua passagem, tinha uma impressora. Ele tinha um notebook à sua disposição, o notebook ficava na sua frente, no banco do passageiro. Todos os remédios, analgésicos básicos para quem tivesse com dor de cabeça. Tinha até linha, botão, para o cara fazer ali o reparo, se tivesse habilidades de costura, podia pregar um botão na camisa. Enfim, aguinha, essas coisas, balinha, que nem existia Uber na época. Aliás, quem quiser ver, dá uma navegada aqui no canal do YouTube desse amigo que vos fala aqui, que vocês vão ver lá. O Genu Táxi. Hoje o Genu tem vários carros, tem uma empresa de transporte executivo, é um cara que cresceu, prosperou muito, e uma frase que ele me disse ficou muito no meu coração. Eu falei, cara, por que você oferece tudo isso se você não vai cobrar nada mais por isso, né? Pelo que eu entendi. Você está funcionando aí no taxímetro, como todo mundo. Ele falou, não, a concorrência está difícil, patrão. Note que eu estou falando de um vídeo que eu gravei, vocês vão ver esse cara aqui, não tinha um cabelo branco na época. Quando eu gravei esse vídeo, eu ia muito a Brasília por conta de um contrato lá, era 2010. Por isso, não existia Uber, não existia Airbnb, não existia tantas startups que
viraram gigantes do mundo dos aplicativos, das soluções rápidas aí de locação ou de consumo. A concorrência está difícil, patrão. Aí se pergunte aí por um instante, que história você e sua empresa têm? A sua marca construiu nesses anos, ou a marca que você representa construiu nesses anos, que o teu cliente não sabe. O que é que diferencia você do outro? A maneira como você fala, o português que você fala, o que você apresenta, como você apresenta. Eu tinha um vendedor chamado Guimarães. O Guimarães, ele era criativo, demais até. Por vezes eu vi ele, numa reunião, tirar uma nota de R$100 do bolso, rasgar essa nota no meio, na frente do cliente. É isso mesmo que você ouviu. Ele rasgava os R$100 quando o cliente pedia desconto e ele falava assim, é isso que você vai fazer com o seu dinheiro se comprar uma outra solução que não a nossa. Você vai ter que gastar agora, daqui a um pouco gastar de novo, porque ou quebra, ou não te dá o resultado que você precisa, ou não chega onde você queria, ou vai te dar algum tipo de dor de cabeça. É isso que você quer? Só que note que a dramatização que ele colocava nessa apresentação controversa, inclusive, não compliance para um monte de empresa, era uma dramatização forte. O cliente ficava assim, mas você rasgou R$100. Ele falava, rasguei, porque descobri que se rasgar bem no meio, o banco troca. Eu costumo dizer que não tem certo ou errado em vendas, tem uma coisa chamada resultado. Muitas pessoas, anos depois, nós estamos em 2026, eu acho que foi o ano passado, o ano retrasado, 2024, 2025, alguém me encontra no supermercado, um cliente antigo nosso, não vou dizer o nome por fatores éticos, ele me cumprimenta e adivinha quem que ele pergunta logo de cara? Ele fala, por onde anda o Guimarães? Por que eu chamo a ideia do Genu, do Guimarães? Porque são vendedores, são dramatizadores, atores, né? Porque estão ali representando um papel de servir bem ou de marcar a sua mensagem de uma forma considerável, relevante, importante para a venda. Então, quando o cliente fica com você na cabeça, sente afetividade, é surpreendido até por uma atitude sua que seja controversa, não importa, ele vai lembrar de você. E todos nós queremos o quê? Ser vistos, lembrados, considerados como opção de compra, comprados, recomprados e indicados. E eu sempre vou falar sobre esse processo que está nos meus principais treinamentos e nas minhas mentorias. Eu quero que você seja um mestre em vendas. Se curtiu esse conteúdo, compartilha, porque quanto mais gente estiver aqui, mais o YouTube distribui esse conteúdo, se você comentar, e mais vídeos eu vou fazendo com boas histórias e boas ideias. Até a próxima!